Oi, aqui é a Magda do Interior Exterior. Neste episódio, vou levar vocês para um apartamento de 66 metros quadrados, que foi decorado pela própria proprietária, sem a colaboração de um designer. A ideia era que fosse não só bonito, mas também prático, para que cada coisa tivesse seu lugar e fosse fácil de limpar. E além disso, para caber no orçamento. Como ela conseguiu, vocês vão ver agora. Começamos, como sempre, pela entrada e aqui já temos ganchos para casacos, uma prateleira para sapatos e reparem que se a porta estivesse mais perto do canto, essas coisas simplesmente não caberiam aqui. Sempre que avaliarem um cômodo, olhem não só para a metragem, mas também para a disposição das janelas e portas. Porque quando elas ficam encostadas nos cantos, diminuem bastante a possibilidade de organizar os móveis. E agora vejam o que temos aqui adiante. Aqui temos a entrada para o banheiro, aqui o quarto e o escritório. E vamos dar uma olhada neles depois. Deste lado, há uma passagem ampla para a sala de estar com a cozinha. E aqui gostaria de chamar a atenção de vocês justamente para esse espaço, graças ao qual foi possível fazer armários espaçosos, onde cabe muita coisa e aos quais temos acesso conveniente. E às vezes, ao escolher um apartamento, queremos reduzir ao máximo a área do corredor. E sim, nesse caso, há menos metros para um espaço de circulação, mas não podemos aproveitá-los para armazenamento. Como aqui, então nem sempre essa é a melhor estratégia. E aqui temos um assento feito sob medida, bem perto da entrada, onde você pode se sentar confortavelmente e, o que é interessante, os painéis foram feitos sob medida. A proprietária escreveu para o vendedor no Allegro, dizendo quais eram as medidas desse espaço. E ele sugeriu adaptar os painéis de forma que preenchessem perfeitamente esse espaço. Mais adiante, há um grande armário para roupas. Aqui há tanto casacos quanto vestidos, e embaixo há prateleiras deslizantes para sapatos. No final, há uma despensa, um depósito para várias coisas, não só de cozinha, embora também, e deste lado, um excelente armário de utilidades, que é mais profundo do que o padrão por causa do layout das paredes, para preencher perfeitamente o espaço e, como vocês podem ver, funciona muito bem. Aqui tem um sistema deslizante da IKEA. Aqui foi previsto um espaço para coisas altas, como o varal. Mas para aproveitar ao máximo esse espaço, acabou sendo colocado também uma estante dessas. Na sala também tem bastante espaço para armazenamento. Foram colocados e pendurados armários modulares aqui, e o plano inicial era que todos tivessem portas. Mas no final das contas, os livros ficaram tão bonitos que foi uma pena escondê-los, mesmo atrás de uma porta de vidro. E por falar nisso, temos aqui uma combinação legal, porque de um lado temos prateleiras abertas e do outro lado prateleiras com vidro e totalmente fechadas, onde podemos guardar aquelas coisas que não queremos expor. Essa é a vantagem dos móveis modulares. Podemos dividir as decisões de compra ao longo do tempo e primeiro optar por um plano mínimo, depois ver o que realmente ainda está faltando e comprar os outros elementos depois, desde que, claro, a série não seja descontinuada nesse meio tempo. E teoricamente, móveis sob medida, móveis feitos por marceneiro, também podemos dividir assim. Primeiro encomendar uma parte e depois pedir mais alguma coisa. Mas em primeiro lugar, demora mais. E em segundo lugar, nem sempre os marceneiros querem aceitar pedidos pequenos e encomendar uma única porta pode ser um problema. Vale a pena ter essa estratégia em mente, de forma geral, ao comprar todos os móveis para o apartamento. No começo, talvez uma cômoda seja suficiente. E depois vocês vão ver se precisam de uma segunda, ou talvez de um guarda-roupa maior, ou talvez de outras gavetas. Não precisamos ter tudo de uma vez. Por exemplo, a decisão de comprar essa poltrona foi tomada um ano depois de nos mudarmos. E não só trouxe muita alegria por causa da nova compra, mas também deu um ar de novidade à decoração do apartamento. É bom, às vezes, mudar alguma coisa em casa. Já a própria poltrona, vou mostrar ela inteira para vocês. Parece uma poltrona antiga da época da PRL, mas na verdade é um móvel novo. E o fabricante deu a opção de escolher a cor do acabamento da madeira e do estofado, então dava para personalizá-la bastante.
O que é importante é que para móveis personalizados, geralmente se espera mais tempo e às vezes isso é frustrante, porque a gente quer logo, mas vale a pena valorizar isso, porque na verdade é uma forma muito sustentável de realizar nossas compras quando eles são feitos sob encomenda, justamente quando precisamos dessas coisas, e não em excesso, como acontece, por exemplo, com a maioria das roupas. Inicialmente, na sala havia um sofá cinza, mas só por um tempo, depois ele foi para o escritório, e no lugar dele, desde o início, foi encomendada esse lindo sofá azul marinho da marca Befame, que vocês também podem conhecer pelo nome Beskidski Fabrik Mebli. E, para ser sincera, alguns anos atrás eu encontrei, talvez até o mesmo modelo, na feira Warsaw Home e realmente fiquei encantada com ele. Como se vê, na prática também funciona muito bem, é de ótima qualidade, então podemos nos orgulhar de que móveis tão maravilhosos sejam produzidos no nosso país. E aqui temos um exemplo de uma solução interessante, porque as laterais do sofá são móveis, então podemos ajustá-las de várias maneiras, mudando a aparência do sofá. Mas, quando os convidados não esperam por isso e simplesmente querem se apoiar, podem se assustar um pouco achando que o sofá quebrou. Na área de jantar, colocaram uma grande mesa de 2 metros que ainda é extensível. Dos dois lados, ela tem suportes deslizantes onde você pode colocar extensões, aumentando a mesa em quase 1 metro. Por outro lado, gostaria de chamar a atenção de vocês para as cadeiras, que têm um formato lindíssimo e braços muito elegantes. No entanto, esses braços são baixos o suficiente para que as cadeiras caibam debaixo da mesa. Se fossem mais altos e não fosse possível empurrar as cadeiras para baixo da mesa, tudo ocuparia muito mais espaço, e aqui não haveria uma passagem tão livre ao lado da mesa. Na cozinha, há frentes diferentes na parte de baixo e outras na parte de cima. Embaixo, a cor é carvalho natural e em cima, branco brilhante. Já a bancada tem uma estrutura interessante e o mesmo material com essa mesma estrutura, só que em outra cor, foi usado também na parede. Agora, vamos ver como os armários foram organizados. Esses superiores são simplesmente prateleiras, mas reparem na cestinha, que é útil quando temos uma distância grande entre as prateleiras. Assim, podemos aproveitar melhor o espaço no armário. Às vezes, precisamos guardar coisas altas, como uma jarra, e a distância entre as prateleiras precisa ser grande para acomodar esses itens. Mas nem sempre vamos encher toda a prateleira com objetos tão altos. Então, essa cestinha pode ser uma ótima escolha. Aqui embaixo, por outro lado, temos gavetas. Dentro delas, também há gavetas ocultas. Então, temos bastante espaço para armazenamento. Tudo de fácil acesso. Aqui, os temperos estão lindamente expostos. Vejam nessas pequenas jarras as folhas, as bolinhas de pimenta da Jamaica. Tudo isso está deslumbrante, mas já estamos fechando. Em seguida, temos o forno e embaixo dele também uma gaveta. Aqui também temos um armário de canto com prateleiras deslizantes e suportes para tampas e frigideiras. Dessa forma, mantemos tudo organizado e é fácil de alcançar. E o mais importante, as frigideiras não ficam riscadas, porque quando colocamos uma dentro da outra, infelizmente a superfície pode acabar se danificando um pouco. Depois temos a lava-louças e, embaixo da pia, 2 gavetas, uma para utensílios domésticos e outra, mais embaixo, para os cestos de lixo. Tem um pedal, mas não é um sistema elétrico, é mecânico. E aqui no final, a geladeira, e depois podemos passar para os próximos cômodos. No escritório, logo na entrada, tem um armário, também um móvel modular, e, o que é importante, tem gavetas de fácil acesso. Depois, temos o sofá, que eu já mencionei para vocês, e graças a ele, esse cômodo também pode servir como quarto de hóspedes. E aqui, temos os móveis do apartamento anterior, que não ficarão aqui definitivamente, e um conjunto comprado no Allegro. A escrivaninha ficou perto da janela de canto, o que não só fica lindo, mas também permite fazer pausas no trabalho, olhar para longe de vez em quando, o que é bom para os nossos olhos,
e permite que eles descansem. E claro, vocês podem dizer que o monitor perto da janela não é a melhor combinação. Mas aqui é a parede norte do prédio. Então, em primeiro lugar, não tem tanto sol assim. E em segundo lugar, há persianas nas janelas. Então podemos ajustá-las para que os raios de sol não atrapalhem o trabalho. No quarto, tem uma cama trazida do apartamento anterior, que será trocada por uma maior e estofada. Mas como já mencionei para vocês, não é preciso ter pressa com essas mudanças. Por outro lado, quando essas mudanças acontecerem, as mesinhas também serão trocadas por prateleiras suspensas, para que o aspirador de pó possa passar livremente por baixo delas. E nessa ocasião, as tomadas também serão reposicionadas para ficarem mais altas e de mais fácil acesso. Desse lado, tem um guarda-roupa sob medida que tem portas de correr, porque quando a cama maior chegar, vai sobrar menos espaço e as portas de abrir não seriam tão práticas. E aqui, em duas partes, há prateleiras e gavetas na parte de baixo. E no final, há 2 cabideiros para roupas penduradas. Como não há muita distância entre eles, os vestidos ficam pendurados junto com os casacos e sobretudos no corredor. Esse cobertor com pássaros, com ararinhas, é uma lembrança de uma viagem à Islândia. Ele foi feito com lã de ovelhas locais e acho que vai durar muitos anos. Ao escolher lembranças, às vezes é melhor comprar menos, mas algo mais durável, prático, que vai nos servir por muitos anos, do que aquelas bugigangas baratas que muitas vezes são produzidas na China e, na verdade, têm pouco a ver com lembranças locais. No banheiro, o que chamou minha atenção foi o armário suspenso com gaveta. Na verdade, ela não está numa altura tão grande quanto os armários suspensos da cozinha, onde às vezes também colocam gavetas e aí realmente fica muito desconfortável de usar, a não ser que você tenha 2 metros de altura. Aqui, por outro lado, a gaveta fica mais baixa. Também é fácil de acessar pelo lado e serve simplesmente para guardar o secador de cabelo. Então é fácil de pegar. Aqui, por outro lado, na prateleira, tem um suporte para papel higiênico em forma de ovelhinha. Quando o papel vai acabando, a ovelhinha fica mais magrinha e nos lembra de repor o estoque. Um tema muito fofo. E já que estamos falando dessas decorações e do visual, olhem também para as paredes, que são azuis. Em todo o banheiro, os azulejos são brancos e essa cor aparece justamente na forma de tinta. Na parede, então, se quisermos mudar a decoração, podemos comprar até uma latinha pequena e pintar sozinhas em poucas horas. A porta da máquina de lavar entra em conflito com o vaso sanitário, mas aqui isso não é um grande problema e ainda assim o acesso é bom. No entanto, se por acaso comprássemos uma máquina de lavar que abrisse para o outro lado, o que, claro, é raro, mas possível, o problema seria bem maior se a porta da máquina só abrisse até aqui. Não só encostaria na parede, como também ficaria apertado. Seria muito ruim de usar assim, por isso prestem atenção a esses detalhes. E assim como é difícil comprar uma máquina de lavar que abra para a direita por acaso, porque realmente esses modelos são raríssimos. No entanto, pode ser que em outro banheiro a situação fosse o contrário. E aí, seria necessário comprar uma máquina de lavar com abertura para a direita, para poder usá-la confortavelmente. Desse lado, tem uma banheira com ducha de teto e uma porta de vidro deslizante. Então, dá para tomar tanto um banho relaxante quanto um banho rápido. Por outro lado, o que não funcionou foi, infelizmente, a torneira preta. A tinta está descascando, o que não fica bonito. E, além disso, o misturador externo é especialmente problemático para limpar. Encontrar um misturador adequado que fique suficientemente baixo sobre a banheira, mas ao mesmo tempo que o chuveiro de teto fique alto o bastante para poder ficar embaixo e que seja preto, externo e de preferência com termostato, acabou sendo um desafio muito difícil. No final, tivemos que abrir mão do termostato. Os cosméticos são transferidos para recipientes iguais. Assim, não há o problema das embalagens originais que estragam a aparência do banheiro.
O orçamento para a finalização deste apartamento em 2020 era de 100 mil zlotys. Para se manter dentro desse valor, a proprietária adotou uma estratégia muito boa. Ela decidiu investir em um piso de qualidade e em portas boas, ou seja, coisas que são mais difíceis de trocar no futuro. Os armários principais também foram feitos sob medida. Já a maior parte do restante do mobiliário são móveis de lojas de rede e do apartamento anterior. E graças ao fato de terem feito parte do trabalho por conta própria, também conseguiram economizar na mão de obra. Essa combinação permitiu que ficassem dentro do orçamento e deixou espaço para possíveis mudanças e melhorias no futuro. Por hoje é só nesse vídeo, então agora estou esperando os seus comentários, curtidas e convido vocês a se inscreverem no canal. Vocês vão encontrar no Wnętrza ze Wnętrza mais de 300 conteúdos sobre decoração de interiores. Então, se estão procurando inspiração, estão no lugar certo. E não deixem de conferir também as ofertas da nossa loja em wnętrzazewnętrza.pl. Agora me despeço de vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada.